Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: por que o acústico MTV foi uma das maiores estratégias de lucro da indústria da música? Então vamos lá, meus amigos, analisar aí o fenômeno do MTV Unplugged, também conhecido aí como acústico MTV no Brasil. Para a gente analisar isso aqui direito, a gente vai ter que sair daquele foco estético, nostálgico, de técnica musical também. Então, para que a gente entenda como esse formato surgiu, ele se tornou dominante no mundo todo, e depois por que ele entrou em declínio, a gente vai ter que olhar para essas bases materiais aqui, porque a MTV ela não vai nascer aí como um gesto artístico espontâneo. Ela vai surgir no momento aqui que é marcado por alguns fatores centrais, e vão ser três aqui. Porque vai ter aqui uma crise de transição da música física. Esse vai ser o primeiro elemento que a gente vai ter que analisar. Depois a gente vai ter também o auge especulativo do CD e o DVD na sequência ali também. E por último, a gente vai ter também uma necessidade da indústria de criar uma ideia de autenticidade nesse contexto ali de reprodução digital que estava acelerada. Então a gente não pode entender o acústico apenas como uma série de shows ali intimistas. Ele vai funcionar aqui, na verdade, como uma espécie de tecnologia de reposicionamento de mercado. E essa tecnologia, meus amigos, ela vai ser uma ferramenta aqui de limpar imagens de artistas, reorganizar também catálogos que eram considerados antigos. Essa vai ser uma outra forma dessa tecnologia de reposicionamento de mercado. E claro que, obviamente, também uma forma de extrair valor econômico de músicas que já existiam. Então a gente tem um problema aqui, a gente tem essa solução que vai ser uma tecnologia e que vai fazer três grandes coisas aqui. E aí o acústico ele vai operar como um verdadeiro ali bunker de valor. E ele vai ser pensado para prolongar a vida comercial de repertórios que já foram testados. Porque entre 1990 e 2005, que é esse ponto aqui, ó, a indústria da música já enfrentava ali contradições profundas. A tecnologia digital, eu, por exemplo, baixei meu primeiro MP3 em 1998, mas eu cheguei com meu primo em 97 nos Estados Unidos a conseguir ouvir algumas músicas com esse Real Player aqui. E aqui tá escrito 97 mesmo, Real Networks Incorporated. Pô, bate uma nostalgia de ver esses logos aqui, bicho. Mas enfim, voltando aqui, a tecnologia digital vai começar ali a ameaçar essa materialidade da música então, e a primeira coisa vai ser o CD aqui, que vai transformar o som em informação digital, e quando a informação virou digital, vai ser possível aqui popularizar também o MP3, que vai libertar essa informação aqui do objeto físico, desse invólucro aqui, que antes era analógico, se digitalizou e agora está pronto para sair voando. E aí, diante de tudo isso, o capital fonográfico precisou vender outras coisas também além da música. E o que vai passar a ser vendido vai ser essa experiência, uma ideia ali de presença, de proximidade, de aura, e o acústico MTV vai responder diretamente esse problema aí. Então ele vai prometer uma performance real, orgânica, verdadeira, mesmo sendo um produto altamente planejado e mediado por câmeras, edição, cenografia, etc. E também o acústico MTV vai virar uma máquina aí de canonização, ou seja, ele vai selecionar quem merecia entrar no panteão dos clássicos e quem vai ficar de fora. Então é todo esse processo, toda essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas sabe onde que nunca aconteceu um acústico MTV? Na nossa área de membros do canal. Sim, muito obrigado aí, capirotos, corotes azuis e inomináveis, por terem se juntado ao canal aí. O apoio de vocês é imensurável para que eu continue esse projeto. E se vocês não querem ver próximos vídeos aí eu ficar falando sobre a vida da Anitta, da Luísa Sonza, quem que tá toda hora aparecendo na internet aí de artista assim? A vida e obra da Virgínia, considerem se tornar membro no canal, porque o apoio de vocês é fundamental para que eu continue fazendo aí vídeos que não tem esse apelo popular todo, mas tem muita importância cultural. O botãozinho tá abaixo do vídeo para se tornar membro, só pagar 5 por mês para começar, e você recebe vídeos exclusivos, vídeos do canal antecipados também, com até uma semana de antecedência, e também pode sugerir próximos vídeos para o canal. Mas caso você não possa se tornar membro, a vida continua, deixa aquele like, obviamente, aí para levar esse conteúdo para mais pessoas, isso ajuda muito o canal também, e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, e vamos continuar. E para que a gente aplique então materialismo histórico na música, a gente vai ter que olhar, obviamente, para os meios de produção aqui, os meios de distribuição também, porque pensa, a década de 90 costuma ser lembrada como um período ali criativo importante, só que do ponto de vista econômico, ela vai ser o auge final aí da indústria do disco físico, e como eu falei antes, esse período vai ser impulsionado ali pelo CD, o Compact Disc. Não sei se eu deveria apresentar isso para vocês,
depois, mas está aqui para quem nunca viu isso. Talvez daqui a uns 5 anos, aí, quando alguém vê esse vídeo, talvez não tenha visto um CD na vida mesmo. Talvez não veja nem mundo também, né? Vai saber. Sem alarmismos aqui, vamos continuar. Mas mais do que um avanço técnico, isso aqui foi a base para um ciclo de acumulação de capital sem precedentes para as gravadoras. Porque pensa, o CD começou a ser vendido comercialmente nos anos 80, mas ele vai atingir a maturidade de mercado nos anos 90. E em comparação com o vinil, o CD aqui ele tinha vantagens claras para a indústria, porque o vinil, por exemplo, exigia derivados de petróleo, ele exigia uma prensagem complexa, ele exigia também uma logística pesada. Já a fita cassete aqui, ela tinha um baixo valor agregado, ela tinha uma qualidade sonora limitada também. E o CD aqui, ele prometia o som perfeito, a maior durabilidade também, uma maior facilidade de uso. E claro que essa promessa depois vai se revelar falsa, mas vai ser suficiente para convencer todos nós que vivíamos naquela época com poder aquisitivo mínimo. E para as gravadoras, a principal vantagem era a margem de lucro disso aqui, porque durante a década o custo industrial de replicação de um CD caiu para centavos de dólar por unidade, enquanto o preço final para o consumidor vai permanecer alto. Eu fiz essa conta aí em um outro vídeo do canal, esqueci qual é agora, procura aí depois, faz uma maratona gigantesca, mas era uma margem brutal de lucro ali. E aí entre 90 e 99, o CD vai substituir de forma agressiva todos os outros formatos. E não apenas isso, eles vão vender os formatos anteriores como obsoletos. E ele vai se tornar praticamente a única fonte de receita aqui das grandes gravadoras multinacionais, conhecidas ali como as majors. E no ano 2000, o mercado fonográfico dos Estados Unidos vai atingir o seu pico histórico ali. Então eles vão ter remessas aí avaliadas em 13,2 bilhões, que vai estar dentro dessa etapa aqui. E esse valor nunca mais vai ser alcançado. E no Brasil esse fenômeno vai acontecer de forma semelhante e vai ser reforçado pela estabilização econômica que vai ser trazida pelo Plano Real em 94. E aí com o aumento de compra da classe média, entrada das classes populares também no mercado de consumo, eu incluso aí, talvez você também, teve uma explosão na venda de aparelhos de som em CDs. E aí o consumidor passou a recomprar em CD os álbuns que ele já tinha em vinil. E esse processo vai gerar um ciclo de lucro ali que vai ser baseado apenas na troca do formato e sem necessidade de uma nova produção artística. E é justamente nesse ecossistema todo que o acústico vai se encaixar de forma maravilhosa, porque o formato vai permitir reciclar repertórios já conhecidos num formato aí mais family friendly e vai eliminar aquele risco associado ali ao investimento em novos artistas ou novas músicas. Pensa, com um acústico aqui, eu vou replicar para o ladinho, não vai ser necessário, por exemplo, investir no novo artista, encontrar esse novo artista, esses novos repertórios. Você também não precisa desenvolver compositores e você também não precisa testar material inédito no mercado. E qual que vai ser a estratégia? Tu pega sucessos já consagrados dos artistas que estão espalhados pela discografia deles. Então você pega lá umas músicas de um disco, outro do outro, outro do outro. Às vezes o artista vai ter disco ruim, mas tem lá uma ou duas músicas que presta e você vai reorganizar isso num outro arranjo ali. Vai empacotar isso aí e vai vender como um produto especial, um produto sofisticado, um produto artístico, e você não vai precisar gastar com estúdio para gravar aquelas músicas. Você vai reunir um dia lá, vai ter obviamente que um custo nisso, mas o risco comercial aqui vai ser mínimo, vai ser quase nulo. E você pode vender isso aqui duas vezes ainda, em CD e em VHS, ou depois ali DVD também, porque ninguém queria comprar, por exemplo, um VHS do artista gravando em estúdio. Alguns obviamente vão vender, vai ter um Metallica ali que vai vender ali os VHS da produção do Black Album, mas não vai ser um produto visível como algo interessante para a indústria. E além disso, tinha uma vantagem que a produção do acústico, ele era frequentemente custeada aqui ou subsidiada pela própria estrutura da MTV. E a MTV precisava de um conteúdo ali exclusivo para sua programação e que eles pudessem usar para vender publicidade. E isso tornava o projeto ainda mais vantajoso para as gravadoras. E o produtor da MTV americano, o Alex Coletti, que eu já falei no vídeo lá do acústico sobre o Nirvana, ele vai observar ali que as gravadoras perceberam de forma muito rápida essa lógica do sistema. Porque pensa, a MTV ela vai pagar pela produção do conteúdo, então ela vai produzir isso aqui, só que depois ela ainda vai veicular isso aqui. E ela vai veicular isso aqui como um grande comercial gratuito ali. E
vai ser repetido inúmeras vezes ali ao longo da semana. E aí, dessa forma, o custo do marketing, que normalmente era um dos maiores gastos ali do lançamento de um disco, ele vai ser absorvido pela emissora. E em vez de você gastar uma grana produzindo um clipe, por exemplo, que vai durar ali de 3 a 5 minutos na programação no máximo, o acústico vai durar 1 hora, não vai ter custo para a gravadora. Então eles conseguiram criar um produto aqui com uma margem de lucro gigantesca. E a virada do milênio marcou o início ali de uma crise estrutural. Então os anos 2000 vão ser o auge, justamente por ser auge, vai ser também o começo do declínio. E a popularização então do MP3, o surgimento das redes de compartilhamento ali de arquivos peer-to-peer, como o Napster, o Audio Galaxy ali também, Kazaa, etc, etc, eles vão romper aquele controle da distribuição física. E a música que antes era presa ao disco ali vai se tornar líquida, vai ser facilmente copiável também e na prática vai ser gratuita. E aí entre o ano de 2000 aqui e 2003, o mercado fonográfico dos Estados Unidos vai perder 17,4% do seu volume. Em 3 anos vai derreter aí quase 20%. E aí a reação da indústria vai ser tentar fetichizar ainda mais o objeto físico. Então pensa, se o áudio pode ser obtido agora de forma gratuita na internet, era preciso ali vender algo que o MP3 não conseguia reproduzir da mesma forma. Ou seja, a experiência visual, aquele ritual, aquele pacote ali material mesmo. E é nesse cenário aqui que o Acústico MTV vai migrar do CD e vai passar para o DVD. E o DVD vai se tornar o principal bunker de proteção da indústria fonográfica. Isso inclusive no Brasil aí nos anos 2000. Então, enquanto a pirataria de CDs era barata, era muito acessível, a pirataria de DVDs ainda estava ali engatinhando, exigia equipamentos mais caros, as mídias eram mais custosas também, e as conexões de internet também elas eram mais lentas, era difícil ali de baixar um DVD inteiro. 4.7 GB, né, que tinha um DVD, um CD tinha 680 MB, alguma coisa assim, e o acústico passa a ser então, acima de tudo aí, um produto visual. E o consumidor não estava comprando só música, estava comprando ali a imagem do artista sentado no banquinho, cercado por tapetes ali, iluminação de qualidade, elementos ali que simulavam uma intimidade. E o DVD tinha uma coisa importante que na época era muito bem falada ali, que eram os conteúdos extras. Tinha bastidores, entrevistas, diferentes ângulos de câmera. E esses elementos reforçavam aquela narrativa ali da autenticidade e ajudavam também a justificar o preço mais elevado ali de um produto físico em comparação com o conteúdo digital gratuito. E aqui eu montei uma tabelota para a gente entender como funciona melhor e a gente vai perceber que essa eficiência comercial do Acústico MTV vai ficar evidente quando a gente olha as vendas e inclusive se a gente comparar com venda de disco de estúdio de alguns desses artistas aqui, a gente vai ver que eles estavam ali muitas vezes em queda. E aí, em alguns casos, o acústico vai superar com folga toda a discografia anterior do artista. O Kid Abelha, por exemplo, nunca vai passar ali de 500 mil cópias, no máximo 800 mil cópias nos anos 80, ali em 87, com o Tonante ali que vendeu bastante, mas vai ficar entre 200 ali, 500 mil no máximo. E eles vão vender 2 milhões aqui, só para dar um exemplo. Mas o Eric Clapton aqui em 92, ele vai ter o álbum ao vivo aí mais vendido da história. O disco aqui vai ganhar 6 Grammys, vai reposicionar o Eric Clapton como um ícone ali daquele adult contemporary e vai superar suas vendas anteriores. Nirvana também em 94, vai vender mais de 10 milhões de cópias no mundo todo, 8 milhões só nos Estados Unidos, mas claro que o Nirvana vendia bastante disco de estúdio também, até porque eles não tiveram uma carreira muito longeva ali, só o Bleach que vai vender menos, né, que é o primeiro disco, mas o Nevermind Utero vai vender super bem, mas eles vão transformar essa banda grunge num ícone pop aceitável para grupos amplos, por exemplo, e vão render aí até um Grammy para eles. Titãs vai ser o maior sucesso aí da história da banda. Eu achei 2 dados aí entre 1.7 e 2 milhões, então eu acabei deixando os dois. Vai superar aqui Cabeça Dinossauro e esse lucro vai ajudar muito os membros da banda. Legião Urbana vai ser um lançamento aqui que vai ser lançado em 99, mas na verdade é de 92 e é um acústico mais pobrezinho ali, que não era quando o formato estava popular no Brasil ainda, mas vai aproveitar ali da morte, né, do Renato Russo, que aconteceu em 96, e vai vender aqui de 1.5 a 2 milhões de cópias também. Capital Inicial vai ser a ressurreição da banda aqui. Cara, esse foi o que eu mais ouvia involuntariamente. Onde eu tava andando aí na rua, na praia, ligava a rádio ali, tava tocando esse acústico do Capital. Foi sinistra a recepção. 2 milhões de vendas aí. Kid Abelha vai ser uma consagração aí pop muito importante também. Vai ser um dos últimos antes da queda do formato. Mariah Carey aí, o cover de I'll Be There, vai se tornar um hit aí global número 1. O formato vai funcionar ali
tanto para diva quanto para roqueiro, todo mundo vai curtir. Arte popular aqui em 2000 vai lançar o Acústica MTV também, vai ter 200 mil cópias aí vendidas. Vai ser a inclusão do pagode no formato, que não era algo popular. Vai ser a produção mais cara até então. E o Acústico Sandy Júnior vai ser a despedida da dupla aí, 250 mil cópias em DVD e em CD. Eu, pessoalmente falando aqui, para mim um dos bagulhos mais artificiais da história da música brasileira. Então o Acústico MTV aqui, quando a gente olha tudo isso aqui, eu nem botei Alice in Chains aqui, que na minha opinião, fico entre ele e o do Nirvana aí. Esse aqui eu tenho mais apego sentimental, porque eu comprei lá em 95, eu tinha 14 anos de idade, naquela época ali que a gente forma a nossa identidade musical ali, né, que eu já comentei no outro vídeo também, essa ciência, né, em relação ali ao que a gente se apega em música. Do Alice in Chains eu fui pegar depois só, apesar de ter sido lançado em 96, eu fui ouvir só em 2000 alguma coisa, mas fico em dúvida entre os dois aí. Mas o Acústico MTV funcionava então com uma coletânea de grandes sucessos que vai ser disfarçada de disco novo também. Então o consumidor vai comprar as músicas que ele já conhecia, mas em versões diferentes, o que vai justificar aquela recompra. Era legal que era um formato que tu podia mostrar para tua mãe, para tua avó, para teu pai, etc. Minha mãe, eu mostrei esse aqui, ela achava legal, e para a indústria isso significava ali vender o mesmo produto intelectual mais de uma vez. E claro que a escolha dos artistas que participavam da Acústica MTV não vai seguir só critérios puramente artísticos. Não se tratava de uma curadoria estética ou de experimentação musical ali, não. Não podemos ser inocentes a esse ponto, porque a seleção obedecia uma lógica de mercado, que era baseada nessa canonização. Então, participar do acústico funcionava como um selo de consagração, e o artista ia passar a ser tratado ali então como um clássico em vida, muito melhor do que ser um clássico depois de morrer. E esse reconhecimento institucional vai transformar a popularidade momentânea em um legado ali comercial durável, que era uma forma de converter a relevância simbólica em valor econômico ali contínuo. E o exemplo mais claro aqui do Brasil vai ser o Capital Inicial, porque no fim dos anos 90 a banda estava em declínio ali gigantesco, que o grupo era associado ali a um rock dos anos 80, era algo visto como datado, pouco relevante diante das novas cenas musicais. Pô, nós tinha ali Chico Science, Nação Zumbi, tinha Raimundos, tinha Charlie Brown Jr. E no Capital Inicial, durante os anos 90, o Dinho saiu da banda. Tanto o Dinho quanto a banda vão vendo uma espécie ali de crise existencial. A banda vai tocar para públicos reduzidos, o Dinho vai se envolver com muita droga, e eles não tinham mais um posicionamento ali claro dentro do mercado. E aí o lançamento do Acústico MTV Capital Inicial, que vai acontecer em 2000, vai mudar completamente esse cenário aí. Porque quando eles tiraram os arranjos elétricos carregados ali de sintetizadores e todas aquelas marcas típicas da produção dos anos 80, o repertório vai ser reapresentado com violões, com arranjos ali mais sóbrios, participações ali cuidadosamente escolhidas também, como Kiko Zambianchi, por exemplo. As músicas vão passar a soar atemporais agora, e o resultado vai ser imediato. Como eu falei, o disco vendeu mais de 2 milhões de cópias, vai se tornar um dos discos mais vendidos da história do rock nacional, e comercialmente vai ser um ponto de virada aí absoluto. E os caras estavam com uma cara super nova ainda, né? O Dinho, um cara super nova, dá pra chamar o Dinho aí de nosso Highlander brasileiro. E o próprio Dinho vai reconhecer que o formato permitiu ali eliminar aqueles excessos da produção dos anos 80. É o que ele vai dizer aqui, nos discos ali tinha muito excesso de tudo, e essa limpeza aqui não vai ser só estética, vai ser uma estratégia ali de sobrevivência dentro daquela lógica da indústria. E a gravadora Abril Music, que estava buscando competir com grandes multinacionais, ela vai usar o acústico como ferramenta para revitalizar todo o seu catálogo ali do rock oitentista. Então vai ter acústico Ira em 2004, vai ter o acústico Titãs, que vai acontecer antes, o acústico Titãs vai acontecer em 97, vai ter o acústico do Traje a Rigor, que vai acontecer em 2001 também, e para o Capital Inicial não vai só salvar a banda naquele momento, ele vai redefinir o que a banda passou a ser, porque a partir disso o grupo ficou preso a esse modelo de sucesso também, e as turnês e os lançamentos seguintes vão passar a reproduzir a mesma lógica ali sonora. E aí quando esse formato começou a se desgastar, a banda vai lançar o acústico New York City aí, então vai ter uma tentativa de recuperar o impacto comercial do projeto original, e o acústico deixou de ser um evento e vai passar a ser a própria identidade aí da banda. E se o Capital Inicial representa essa ressurreição, o Titãs a gente pode dizer que representa a consolidação industrial desse formato, porque o acústico MTV Titãs, que vai ser lançado em 97, vai ser esse ponto de virada que vai transformar esse modelo em padrão no Brasil também. Então a gente pode dizer que teve um gap de 5 anos mais ou menos entre Estados Unidos e Brasil. E antes disso a banda vinha de discos ali mais pesados, mais experimentais, então tinha ali o Título Maquia, tinha Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que vão afastar parte do público de massa, vai ter o Domingo também, que
não vai performar tão bem, e o acústico vai funcionar então como esse caminho de retorno ali ao centro do mercado. Vai ter o Arnaldo Antunes aí participando de volta, que até então era o único que tinha saído dos Titãs. Então o acústico vai funcionar como caminho de retorno ali ao centro do mercado. Só que aqui vai ter uma contradição aí que vai ser evidente, porque os Titãs sempre foram associados a uma postura agressiva, que vai ser mais crítica, mais confrontacional. Vão ter, porra, as músicas aí, Bicho Escroto, Polícia, Igreja. E o Arnaldo Antunes nem gostava de estar no palco nessa hora aí. Só que suavizar o som e a performance vai permitir a banda atingir o seu maior sucesso comercial. Então o formato vai permitir que as músicas entrassem em ambientes antes ali inacessíveis para eles, e as versões acústicas vão passar a tocar em rádios aí para adulto, vai tocar em consultório médico também, supermercado, trilha de novela, para dizer adeus que não era um hit, vai se tornar um hit, vai tocar em tudo que é lugar essa música também. Vão ter canções como Flores também, que vão ganhar uma nova vida ali como baladas mais palatáveis. E o sucesso foi tão grande que a banda passou anos excursionando apenas com esse formato acústico. Eles vão adiar ali gravações elétricas inéditas da banda, então essa demanda do mercado vai passar a determinar essa produção artística também. Vai ter Titãs Volume 2 e vai ser essa loucura toda aí. Então esse caso, meus amigos, evidencia aqui como essa superestrutura de consumo, com toda essa parte de mídia, rádios, gravadoras, essas expectativas de venda também, elas vão passar a moldar diretamente aqui a base, a produção musical. E essa agressividade original, então, ela vai ser domesticada, e vai ser domesticada em troca daquela presença midiática ali que seria constante e uma previsibilidade econômica também. E o Acústico MTV também vai cumprir uma função bastante importante nessa reafirmação da MPB canônica, porque ela vai conectar artistas já consagrados com aquele público jovem da MTV, que muitas vezes enxergava esses nomes aí como músicas dos pais. Eu enxergava assim também. Então o Acústico MTV Gilberto Gil aqui de 94, ele vai ser um dos primeiros exemplos aqui no Brasil. E naquele momento ali a MTV ainda estava buscando consolidar sua identidade nacional. Ela era muito nova, surgiu ali em 90, né? E o projeto vai servir ali para representar músicas, por exemplo, como O Drão, A Paz, Expresso 2222, Sítio do Pica-Pau Amarelo também, e vai apresentar isso para aquela geração MTV. E o desempenho comercial disso vai ser forte também. O disco vai alcançar certificações importantes, vai recolocar o Gil nas paradas pop, nas rádios jovens, e mais do que vendas, o formato então vai conferir ao Gilberto Gil uma aparência ali paradoxal de modernidade. Só que o Gil não vai mudar a música, ele só vai mudar o contexto de apresentação. E o violão, que era o instrumento tradicional da MPB e do tropicalismo, vai passar a soar moderno, porque estava inserido ali naquela estética visual da MTV, com edição dinâmica, com iluminação calculada, aquela força simbólica também da marca global. Eu não peguei tanto esse acústico aí, porque eu só fui ter MTV em casa no finalzinho de 94, ali 95 já. E aí a curadoria de músicos mais jovens ali, arranjos limpos, tudo isso vai ajudar a criar aquela ponte ali entre gerações. E a tradição vai ser apresentada como novidade, mas sempre com uma proteção ali de formato comercial. Então a obra do Gilberto Gil vai ser ressignificada, mas sem precisar de alteração. E um dos aspectos centrais desse fenômeno do acústico MTV vai ser esse processo de higienização simbólica, ou seja, o formato vai funcionar como um filtro estético, um filtro ideológico, vai retirar elementos considerados perigosos, ruidosos, socialmente indesejáveis também, e vai reorganizar isso para o consumo da classe média e a classe alta, que tem um maior poder aquisitivo, vai poder comprar esses discos com mais facilidade. E esse processo não vai ser neutro, ele vai alterar a forma como certos gêneros e artistas eram percebidos, e vão deslocar esses artistas daqueles contextos originais, e vão levar eles para ambientes ali culturais mais seguros. E o caso do Unplugged do Nirvana, que eu nem vou botar na tela, porque Nirvana sempre dá problema no YouTube, então vou deixar do Alice in Chains, mas imagina aí que é o Nirvana. Então o acústico do Nirvana vai ser gravado no fim de 93, vai ser lançado em 94, vai ser frequentemente tratado ali como o ponto mais alto dessa série, e vai ser visto como um documento ali artístico que vai ser incontestável. Mas também vai representar essa etapa final da domesticação estética ali do grunge, porque pensa, o grunge surgiu como um movimento barulhento, sujo, anticomercial, vai se opor ao glamour, vai se opor ao pessoal do glam metal ali, aquela artificialidade pop dos anos 80, e sua identidade estava ligada à distorção, ao desconforto e àquela recusa do polimento excessivo. Só que no Unplugged, o Kurt Cobain vai aparecer sentado com violão, imagina aqui que não é o Jerry Cantrell, o Kurt Cobain,
também e vai estar num cenário ali cuidadosamente construído também. E apesar do instrumento ali estar ligado em amplificadores e pedais disfarçados, como por exemplo aqui o uso do violão Martin 18E modificado, a imagem transmitida vai ser de simplicidade, de fragilidade. A cenografia vai reforçar essa narrativa, vão ter lírios brancos, velas pretas, candelabros ali também, vão transformar o palco quase ali como um cenário funerário. E o próprio Kurt Cobain vai participar dessa concepção visual. E o resultado foi a criação de um ambiente ali que misturava melancolia, uma solenidade também e um sofrimento ali estetizado. E a performance final, que eu não vou poder botar aqui, mas que vai ser The Where Did You Sleep Last Night, que vai ser ali uma reinvenção do Lead Belly, mas vai ser na interpretação do Mark Lanegan, que vai acontecer alguns anos antes. Isso aqui vai ser intenso, mas vai acontecer dentro de limites ali muito claros, porque o silêncio da plateia, os aplausos contidos, o ritmo do programa, tudo isso vai obedecer regras de uma produção televisiva ali controlada. Então o ruído do grunge vai ser reorganizado com uma dor silenciosa e uma dor aceitável. E esse enquadramento todo vai permitir que o Nirvana fosse consumido aí por públicos que jamais comprariam um Bleach ou comprariam, por exemplo, em útero. Talvez o Nevermind ali que é mais de boa, mas esses dois são agressivos demais para essa galera. E o resultado material disso vai ser claro. O Unplugged vai se tornar o maior sucesso comercial da banda, apesar dos outros discos também venderem bem, como eu falei antes, mas vai vender milhões de cópias, vai ganhar um Grammy aí depois da morte do Kurt Cobain, e a contradição aqui é evidente, né? Porque a estética antimaterialista do grunge vai ser transformada em mercadoria de alto valor. E até mesmo aí o cardigan que o Kurt Cobain estava vestindo vai ser leiloado aí por $334 mil. O violão aqui também, $6 milhões. E dá para ver aqui as modificações do violão dele nessa imagem aqui. Então o gesto de recusa vai virar um item ali de luxo e essa antimaterialidade vai ser convertida em objeto aí de especulação. E no Brasil essa higienização simbólica vai assumir aí um recorte mais claro de classe e de raça, porque vão ter gêneros como o pagode e mais tarde também o funk, que eram gêneros ali historicamente marginalizados pela crítica dominante, também marginalizados pela classe média alta e pela própria MTV Brasil, principalmente nos primeiros anos, porque eles eram gêneros associados à periferia, informalidade, à falta de sofisticação, e o acústico MTV para esse caso aqui vai funcionar como uma ferramenta de legitimação cultural para esse tipo de música. Claro que desde que ela aceitasse ali certas condições também. Então, no caso aqui do arte popular nos anos 2000, e que vai acontecer depois com o acústico do Zeca Pagodinho em 2003, isso aqui vai ser emblemático, porque para que o pagode fosse aceito na grade da MTV, o formato vai exigir ali incorporação de elementos associados à chamada alta cultura. Então vão ter quarteto de cordas, eles vão estar num teatrão bonitão aqui, vão ter maestros, vão ter arranjos aí elaborados, isso vai passar a fazer parte das apresentações também. E esses elementos não eram necessários do ponto de vista musical, porque o pagode já se sustenta na roda, na percussão, na interação direta. E a função da orquestra aqui ela vai ser simbólica, ela vai operar como um selo de distinção. E a mensagem que vai ser implícita aqui vai ser simples, que isso não é só música de periferia, isso aqui é sofisticado. E aí quando a gente fala nessa ótica da sociologia da cultura, especialmente naqueles conceitos do Pierre Bourdieu, que eu vou começar a fazer vídeos exclusivos sobre essas obras aí no canal, fiquem ligados, que elas sustentam muito das análises que eu faço aí, eu vou colocar isso na área de membros, mas enfim, essa orquestra vai funcionar como um marcador de capital cultural, vai autorizar o consumo ali por parte da classe média e vai sinalizar que aquele produto ali é legítimo. E o resultado comercial vai ser expressivo aqui, porque o acústico do arte popular foi um dos mais caros, fez bastante sucesso também, mas esse sucesso vai vir acompanhado ali de uma descaracterização, e o pagode vai ser deslocado do bar, da mesa de plástico ali da escola, daquela informalidade ali também, e vai para o teatro com o público sentado, aquele silêncio controladinho, um comportamento disciplinado também. Já o acústico MTV do Engenheiros do Havaí, e esse mesmo processo vai ocorrer com várias bandas do rock brasileiro aí, o Ira, o Engenheiros do Havaí, o Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso, todos vão passar por uma padronização estética que vai ser semelhante. E o rock que era historicamente ligado à contestação, à eletricidade, ao excesso, ele vai ser transformado em algo próximo aí a uma MPB de violão. E as diferenças sonoras entre as bandas elas vão ser reduzidas, os arranjos vão ser mais semelhantes, os timbres vão ser mais parecidos, as soluções vão ser mais repetidas e vão passar a dominar o formato também. Então o modelo ele começou a se tornar repetitivo, o acústico vai se tornar uma fórmula mais previsível, mais usada ali para gerar receita com baixo risco. E bandas que tinham identidades sonoras distintas, elas passaram a soar todas semelhantes dentro daquele formato. E o que antes era ruído, urgência, conflito, isso vai ser substituído por conforto, familiaridade e um excesso de exposição
também, era muito acústico na sequência. E no caso dos Titãs, o acústico marcou uma transição definitiva da banda ali, de força criativa incômoda para uma instituição cultural que agora é estável. E essa rebeldia vai ser convertida em marca confiável agora, e mesmo quando o Traje a Rigor era conhecido pelo sarcasmo e reverência, eles vão lançar o acústico, a sensação dominante vai ser de um oportunismo tardio ali, ainda que o formato trouxesse, né, garantisse uma visibilidade e turnês lucrativas também. E o acústico MTV vai mostrar então de forma clara como essa indústria consegue neutralizar a potência simbólica do rock sem precisar censurar ela. Basta reorganizar isso aí dentro de um molde ali confortável. Só que a direção de arte desses programas era algo, né, cuidadosamente aí planejado. O objetivo era simular um ambiente privado, quase doméstico, mas não vai se tratar de qualquer casa não. Vai ser uma sala de estar burguesa e idealizada, porque vai ter tapete persa aparecendo com frequência, lustrezinho aí bonitinho, alguns de cristal, umas velinhas espalhadas pelo chão também, umas banquetinhas altas, iluminaçãozinha quente, tudo isso vai completar o cenário ali. E os músicos vão ficar próximos uns dos outros, muitas vezes sentados em círculo, criando aquela imagem ali de reunião informal. E essa estética tinha uma função clara, que era reduzir aquela distância simbólica ali entre artista e público, mas sem romper aquele controle ali da encenação também. Então o espectador era convidado a sentir que estava dentro ali da sala com o artista, como um convidado especial. E esse tipo de intimidade respondia diretamente ali àquela frieza da indústria musical, porque o CD era um objeto plástico ali, impessoal, o MP3 é um arquivo invisível, e o vídeo do acústico ele tentava devolver uma sensação ali de calor humano também. E a edição da imagem vai reforçar essa narrativa também, porque a câmera vai se aproximar dos rostos dos músicos, vai destacar ali os olhares trocados entre os músicos, vai focar nas mãos tocando os instrumentos, tudo vai ser organizado ali para transmitir aquela cumplicidade, aquela verdade ali mais emocional. E claro que essa intimidade muitas vezes ali era cenográfica. E o acústico do Legião, que é um dos primeiros aí, é mais pobrezinho visualmente, esse acústico vai ser marcado por tensão, porque o Renato Russo estava nervoso, ele quase cancelou o show, teve conflito com a plateia também, que não estava acostumada ali com o silêncio exigido pelo formato, e nada disso vai aparecer aqui no produto final. E a edição vai eliminar aqueles conflitos ali e vai vender um concerto solene, emocionante, e o que vai chegar no público ali é aquela versão higienizada do evento, que vai ser livre de ruídos, de fissuras também. Outra questão do acústico vai ser a valorização do erro também, vão ter pequenas falhas técnicas, desafinações leves, pigarrinho, conversa informal com a plateia, tudo isso vai ser mantido ali no produto final. Não totalmente, mas grande parte, né? E esses momentos funcionavam como prova de autenticidade, mostravam que aquilo era ao vivo, era humano, era imperfeito. E aí quando a gente contrasta com os discos de estúdio que eram altamente editados, o acústico ali parecia ser mais verdadeiro. Só que era algo construído também. E muitas dessas falhas, como eu disse ali, eram selecionadas na edição. Se fosse um erro mais grave ali de execução, isso ia ser corrigido posteriormente em estúdio, por meio de overdub, ou a música ia ser mesmo recomeçada ali no acústico, e aí não ia aparecer no produto final. Então tudo isso para garantir uma qualidade comercial. E o público vai ver essa aparência do improviso, mas não o processo de correção. Só a falha aceitável vai ser mantida, a falha real vai ser eliminada. E a autenticidade então se tornava ali um elemento estético que ia ser controlado nesse processo. E aí dessa forma a intimidade e a sinceridade aqui, eles vão deixar de ser características espontâneas e vão passar a funcionar como commodities. E elas vão agregar valor ao produto sem comprometer ali sua eficiência comercial. E na minha opinião foi justamente esse entender como lidar com os erros que foi um problema do acústico do Legião aqui, porque eles não tinham muita amostragem para saber como esse formato funcionava, nem a produção também tinha, e eles não sabiam quanto de erro era considerado ali aceitável. E aí vamos comparar um pouquinho com o Tiny Desk agora? Sim, vamos. Porque para a gente entender esse grau de artificialidade do acústico MTV, a gente vai ter que comparar com isso aqui. Eu tava com a minha esposa vendo justamente isso aqui há 2 dias atrás, é uma das bandas que eu mais estou ouvindo hoje em dia, e a gente tava achando isso aqui um barato. Mas isso aqui vai surgir anos depois, já nessa era do streaming. Então, assim, enquanto o acústico ali dependia de cenários caros, iluminação de teatro, grandes equipes técnicas para simular essa proximidade, o Tiny Desk já vai operar de uma forma diferente aí, praticamente que oposta. Porque as apresentações vão acontecer num cenário real, com luz natural ou fluorescente, sem palcos, sem cenografia, sem sistema de som tradicional. E no Tiny Desk os músicos vão tocar muitas vezes desconfortáveis, em espaço apertado, não vai ter glamour. No caso do Idols, ainda menos glamour, não vai ter isolamento acústico ideal também. Então isso vai expor a performance ali de forma direta.
direta. E essa intimidade, no caso aqui, não vai ser construída, ela vai acontecer por limitação material. E o formato não tenta esconder a precariedade. E essa preferência ali crescente do público por esse formato aqui mostra uma mudança cultural importante pra gente, porque o acústico MTV pertencia àquela lógica do espetáculo televisivo. Já o Tiny Desk vai ter essa lógica da internet, que valoriza essa aparência de espontaneidade, essa simplicidade, essa veracidade crua. E essa comparação vai deixar claro aí que a intimidade do acústico era produzida, enquanto do Tiny Desk vai surgir essa ausência de produção. Mas enfim, meus amigos, como todo produto dentro do capitalismo, o acústico MTV vai seguir aí um ciclo previsível, porque após o auge vai vir a saturação, a banalização e no fim vai ter esse colapso causado aí também por mudanças tecnológicas que vão destruir a base econômica desse formato. Então um vai ser a banalização e a saturação, porque quando tem o sucesso comercial ali dos primeiros acústicos, a indústria vai falar, vamos repetir isso aqui na pancada aí, tocar um atrás do outro. Então o que antes era um evento especial vai ser tratado como um passo obrigatório ali de carreira. Pô, 3 discos ali dá pra fazer um acústico já. Não tô falando que é o caso do Traje a Rigor aqui, tá? Mas enfim, artistas de todos os gêneros vão passar a gravar acústicos, independentemente ali da afinidade estética com o formato. Vai ter rock, vai ter MPB, vai ter sertanejo, vai ter pagode, vai ter música infantil, e isso vai perder aquele caráter de exceção e vai se transformar numa rotina industrial. E aí essa repetição vai gerar um desgaste rápido aí. E o público começou a perceber que os arranjos se pareciam demais, e em muitos casos eram conduzidos ali pelos mesmos produtores, usando soluções quase idênticas ali de orquestração, de dinâmica, de mixagem, e o que era novidade ali no começo dos anos 90 vai se tornar previsível nos anos 2000, e a crítica vai passar aí a apontar essa falta de propósito artístico, um oportunismo comercial também, e aí o formato deixou de ser esperado, ele vai passar a ser, só a ser ali tolerado. E aí a transformação do acústico em obrigação contratual, isso vai esvaziar o valor ali simbólico de tudo isso, porque ele vai deixar de representar consagração e vai passar a representar cumprimento de tabela. Mas assim, ó, apesar da saturação estética, o fator decisivo mesmo para a morte do formato vai ser econômico. Então o acústico MTV dependia ali diretamente da venda de CDs, né, DVDs físicos de forma massiva. Ainda era um produto caro de produzir, envolvia ali aluguel de teatros, contratação de orquestra, cachê de convidado, equipe grande de áudio e vídeo, cenografia sofisticada, um processo longo de pós-produção também, e esse custo só fazia sentido porque o retorno vinha ali em volume alto de vendas e vinha em preço cheio ainda. Só que com a expansão da internet banda larga, aí a consolidação da pirataria digital e o crescimento do YouTube ainda por cima de tudo isso, aí a venda de DVDs entrou nessa queda mais acelerada aí, e o consumidor deixou de ver sentido em pagar caro por algo que ele podia assistir gratuitamente online. E aí, sem receita dessa venda física, o modelo financeiro do acústico vai entrar em colapso. As gravadoras não conseguiam mais justificar ali investimentos milionários em projetos que não retornariam ali em vendas diretas. E as tentativas de manter o formato nos anos seguintes já vai ocorrer em outra lógica aí, porque os acústicos mais recentes vão passar a depender de patrocínio de marcas, de acordos comerciais, de estratégias de visibilidade também, e não mais ali de vendas no varejo. Então o acústico aí com máquina de impressão de discos de platina vai deixar de ser viável. E o fim da MTV Brasil, que não vai acabar só uma vez, né? Acabou em 2013, acabou em 2025, agora de volta. Que morte horrível, né? Depois a falência da Abril Music também, tudo isso vai expor um outro lado aí desse colapso, que é esse caos jurídico, porque a Abril Music foi uma das maiores investidoras nesse formato acústico também. E aí com a falência dela em 2003 e a devolução da marca da MTV lá para Viacom anos depois, com tudo isso parte significativa do catálogo vai entrar num limbo legal ali. E o caso mais emblemático é justamente aqui o acústico do Capital Inicial, porque mesmo sendo o maior sucesso ali da banda, o álbum vai ficar anos fora do catálogo e vai ficar indisponível também em plataformas de streaming. Isso aí devido a disputas ali sobre os direitos dos masters e uso da marca MTV. E aí o Dinho Preto vai relatar publicamente sua frustração, dizendo que o disco tinha simplesmente sumido do mercado, e aí para preencher esse vazio a banda precisou gravar um outro projeto, que é o acústico New York City que eu mostrei antes para vocês, e vai tentar recriar um sucesso ali que já não era mais possível nessas mesmas condições históricas. E esse caso mostra pra gente como essa superestrutura aqui jurídica, que são as leis, os contratos, as marcas, os direitos autorais e as falências, elas podem apagar obras culturalmente centrais. E nesse capitalismo de plataforma que a gente está hoje, se uma obra não está juridicamente organizada para o ambiente digital, ela deixa de existir para o público mesmo. Então, meus amigos, o acústico MTV aí não pode ser só entendido como um movimento aí artístico espontâneo, obviamente. A conclusão aqui é muito clara. Ela foi uma resposta organizada
organizada da indústria fonográfica, ela foi organizada dentro de uma crise concreta, então esgotamento criativo da parte do pop e do rock, ameaça tecnológica trazida pela digitalização da música também. Com tudo isso e mais um pouco que eu falei aí, o setor construiu ali um produto que era capaz de preservar um valor econômico nesse momento aí de transição de mercado. Então vai ser uma espécie aí de refúgio de aura. E nessa indústria que via ali o seu principal ativo, que era o disco físico, eles estavam vendo isso perder a relevância. Então vai ter um processo aí de reorganizar catálogos antigos, extrair valor econômico de músicas aí que já existiam, limpar as imagens dos artistas, né, aquela higienização que eu falei antes, e isso aqui vai ser o custo aí de reposicionamento de mercado. Mas hoje aí os acústicos sobrevivem, com uma estética aí nostálgica, uma referência visual, uma memória aí afetiva que muitos de nós temos, mas a sua função histórica aí se encerrou, porque ela já não é mais capaz de operar ali como uma casa da moeda da indústria musical ali jorrando dinheiro. Mas é um momento histórico interessante aí, de como a indústria conseguiu vender essa ideia de simplicidade como luxo e também vender essa intimidade como uma mercadoria aí de alto valor e extrair muito dinheiro nesse processo. E agora eu quero saber o que você pensa. Qual o seu acústico preferido? Qual o pior acústico que você já viu na sua vida? Comenta aí, diz as coisas que eu não falei nesse vídeo também. E também não se esquece aí de se inscrever no canal e dar esse like para ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. E considere se tornar membro também. Tem uma série de vídeos aí que você pode desbloquear só clicando no botãozinho aí abaixo do vídeo. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma e um ótimo dia para você.